Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente em relação aos casos de notificação e combate à propagação do novo coronavírus. Mas antes de começar a falar desse assunto, que é um assunto mais comentado, logicamente, em todo o planeta, vamos dar uma passada no Diário Policial, visto que foram muitas ocorrências do mesmo tipo nas últimas horas em ações do 30º Batalhão de Polícia Militar no combate ao tráfico de entorpecentes. Começando pelo bairro dos Funcionários, uma das divisões do populoso São Pedro, onde equipes do Patamo e DPO São Pedro fizeram 2 incursões para apurar denúncias relacionadas a esse tipo de crime. Primeiro, à noite, prenderam 2 jovens acusados da participação nesse movimento de venda de cocaína e de maconha. E voltaram na manhã seguinte com a equipe da Guarda Civil Municipal, com os cães da guarnição K9, os cães farejadores da Guarda Civil Municipal, visto que havia informação que os homens que haviam sido presos aí na noite anterior teriam escondido parte dessa carga em uma área de mata, entre o bairro dos Funcionários e a colina dos Mirantes. Então, utilizando a principal trilha de acesso dessa localidade e com os cães treinados da nossa GCM, os policiais aí e os guardas conseguiram chegar em vários locais onde havia drogas enterradas. Enterraram um pouquinho de maconha aqui, um pouquinho de cocaína ali, tentando disfarçar, mas não conseguiram escapar da ação dos treinados cães da nossa GCM, mais uma vez contribuindo. Foram apreendidos aí foi apreendido muita coisa aí, cannabis sativa, que é maconha, cocaína em grande quantidade, tudo apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia. Detalhe, 2 presos, mas um, na verdade, foi apreendido, que é um adolescente, foi levado para a delegacia junto com o maior de idade, prestou depoimento acompanhado do Conselho Tutelar e foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. Isso no bairro dos Funcionários. Aí, no final da tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada mais uma vez, mais denúncias passadas aos telefones do quartel, agora no bairro do Rosário, onde homens teriam alugado uma residência próximo ao CIEP, ali CIEP de Rosário, Barroso, CIEP do Brizolão, como é chamado, Em uma casa alugada, um grupo teria escondido grande carga de material entorpecente que seria vendido no Rosário. Tá aí. 241 trouxinhas de maconha e 768 embalagens de cocaína em diversos formatos. Essa apreensão foi feita por equipes da Patamo, DPO São Pedro e Polícia Reservada, a P2. Nessa ocorrência, ninguém foi preso, mas o material que tomaria as ruas, lembrando sempre que o tráfico de drogas é um crime que acaba gerando diversos outros furtos, assaltos e assassinatos, material retirado das ruas. E para vocês terem uma ideia do que pode gerar esse tipo de crime, tráfico, eu sou usuário, essa desculpa toda, essa história, mas outros crimes acabam sendo desencadeados. E também na tarde dessa terça-feira, um exemplo disso. Lá na localidade de Vargem Grande, 3º Distrito, às margens da RJ 130, Teresópolis, Friburgo, a PM recebeu a informação que um grupo preparava, indolava, é o termo utilizado no meio, indolava maconha para ser vendida lá em Vargem Grande, em uma área de mata, e foram então destacadas equipes do DPO lá da localidade, com apoio do DPO Bom Sucesso. E quando os policiais chegaram ao local, chegavam próximo ao local indicado, os traficantes perceberam e iniciaram uma troca de tiros com a PM. Olha só. Troca de arma de fogo agora. Sargento Lemos está aqui, sargento. Esteve no local. Drogas encontradas, hein? Olha só. Sargento Lemos acabou de encontrar drogas aqui. Sargento, como é que está sendo o trabalho? Disparo de arma de fogo agora na parte de cima. Segundo o relato, parece que vocês... na mata armados, entendeu? Princípio de pistolas. E atacaram a guarnição aqui que adentrou para dentro do mato, dentro dos locais onde foram escondidas as drogas. E
guarnições aí revidaram a injusta agressão. Exatamente. Vocês chegaram, foram recebidos a tiros há quanto tempo atrás, mais ou menos? Uns 20 minutos, por aí? Não, aproximadamente aí uns 40 minutos. 40 minutos. Aí o senhor encontrou esse material e agora nós ouvimos outros disparos na parte de cima. Quantos policiais mais ou menos lá em cima? Tem mais ou menos uns 8. 8 policiais. Sim. Sargento, Deus abençoe, parabéns. Sargento Pimentel está ali também. É a Polícia Militar, é assim. É assim. Os elementos, né, aproximadamente 2 elementos ou até mais, atiraram contra os policiais militares, tá? Que revidaram a justa agressão e você está acompanhando com exclusividade. Vamos aguardar, porque na parte de cima da mata a situação ainda continua tensa. Tá? A situação continua tensa, ainda os policiais estão na correria, estão chegando outros policiais para apoiar também, drogas já foram encontradas e na parte de cima os policiais tentam localizar os bandidos, os traficantes que estavam estão atuando aqui na Vila do Hélio, aqui em Vargem Grande. Então tá aí os policiais militares, droga já foi encontrada, você viu ali, com o Sargento Lemos, você está acompanhando com exclusividade. Vejam só o que gera, né, o que acontece esse tipo de situação, o que pode gerar esse tipo de situação. Uso de drogas, tráfico, troca de tiros, e nisso um policial militar, pai de família, pode ser baleado, ou até mesmo um morador da localidade, né, porque os traficantes vão atirando na direção dos policiais, mas no caminho desse tiro também estão residências, estão famílias que podem ser atingidas e uma pessoa morrer por conta desses bandidos. Então, se você perceber esse tipo de ação, denuncie. Os telefones principais são 190 e 2742-7755. Lembrando sempre, não é necessário se identificar. Nesta quinta-feira, agentes de diversos programas do governo estadual estiveram em Teresópolis para começar uma campanha de conscientização, né? Mais uma, aliás, da população em relação às preocupações que devem acontecer por conta da Covid-19. Né? Apesar dos números altíssimos, cada vez mais crescente a situação, tem gente que ainda desacredita e não utiliza o básico, o equipamento de proteção individual, que é a máscara. Os agentes da barreira fiscal, da lei seca, segurança presente, esses 3 programas do governo do estado, estiveram nos 2 bairros com maior número de casos no município. A Várzea, né, que lidera essa lista macabra, e o bairro de São Pedro, o mais populoso, em onde o número de ocorrências vem crescendo a cada dia. Inclusive, no início da semana, o secretário municipal de saúde, Antônio Henrique Vasconcelos, participando da sessão virtual da Câmara de Vereadores, falou sobre a preocupação do aumento do número de ocorrências justamente nos bairros mais simples, no bairro de São Pedro, por exemplo, mais populoso, diversas divisões. Se a doença se espalhar, olha só a preocupação. Então, além de conversar com as pessoas, falar da preocupação que deve-se ter em se protegerem, utilizar equipamentos de proteção individual, evitar sair se não for extremamente necessário, né? Vai praticar atividades físicas, saia e volte, não fique participando de aglomeração, não pratique em grupo. Tem que ir ao comércio, vá, compre o que você precisa rapidamente, retorne, não fique batendo perna por aí. E eles, além de fazer essa conversa, né, foi apenas uma orientação, bairro de São Pedro e Várzea, eles distribuíram máscaras de proteção que foram doadas pelo Rio Solidário. E em Teresópolis aí foi a primeira ação, mas a promessa é que outras do tipo sejam realizadas no município, né? Os agentes do governo do estado estão percorrendo os 92 municípios do Rio de Janeiro. E falando em máscara, o brasileiro realmente é diferenciado, entre aspas, né? Com a obrigatoriedade, né, de vários municípios e estados e o bom senso mandando utilizar máscaras para tentar diminuir a propagação do novo coronavírus, muitos brasileiros estão usando criatividade para utilizar a máscara até na hora do almoço. Olha só o vídeo que circula nas redes sociais.
Parece brincadeira, né? Parece apenas diversão para a rede social, mas pode ser inclusive um caminho aí para ser utilizado nos restaurantes, né? A gente já sabe que esse equipamento, as máscaras, vão nos acompanhar por longos meses ainda. O próprio secretário municipal de saúde falou que a previsão é que até o fim do ano, pelo menos, as máscaras estejam por aí, já façam parte da nossa roupa do dia a dia, da nossa vestimenta do dia a dia, né? Camisa, calça, tênis, máscara, então elas vão sendo notificadas e quem sabe os restaurantes utilizem algum equipamento desse tipo. Falando na Covid-19, tem muita gente que ainda não conseguiu se adaptar aos meios eletrônicos para receber o auxílio emergencial. Por conta disso, a Caixa Econômica Federal ainda registra um grande movimento, não acontecem mais aquelas filas enormes como anteriormente, mas a Caixa ainda registra certo movimento e, por conta disso, já programou uma nova abertura no fim de semana para atender quem precisa sacar esse valor do benefício, precisa pegar o dinheiro em mãos. Alessandro é de Curitiba, no Paraná, e trabalha como motorista de caminhão. Para ajudar a pagar as contas, se inscreveu para receber o auxílio emergencial do governo. Nesta semana, sacou a segunda parcela de R$ 600. E é um auxílio que veio para ajudar, né? Para somar nas despesas diversas que a gente tem em casa aí. Mais de 58 milhões de brasileiros tiveram auxílio emergencial depositado em suas contas, totalizando 76 bilhões e 600 milhões de reais. As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais receberam recursos. Quem recebe o auxílio pode utilizar o aplicativo Caixa Tem para acessar informações sobre o auxílio emergencial e também fazer compras pela internet e em lojas físicas. O crédito foi feito para todos os beneficiados na poupança digital que você acessa através do Caixa Tem. E lembro, você pode, no Caixa Tem, efetuar pagamentos, pagamento de conta de boleto bancário. Caso não seja possível, por alguma razão, pode sim procurar uma agência da Caixa para efetuar o saque em espécie. O pessoal da área de saúde tem enfrentado grandes lutas há cerca de 3 meses, quando começou a ser ampliada a escalada do coronavírus no Brasil. E quem está na linha de frente, logicamente, corre maior risco de contaminação. Em Teresópolis, já são mais de 100 profissionais da área de saúde infectados, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, o pessoal da limpeza, todo mundo que está no hospital, onde, consequentemente, o risco de contaminar é maior, tem enfrentado esse problema. Esta semana, o Hospital das Clínicas começou uma campanha para mostrar aí um pouquinho o lado dos profissionais que vêm enfrentando esse dilema e divulgar mensagens, começou a divulgar mensagens de profissionais lotados lá no HCT. Olha só a mensagem, essa é a Eduarda Nogueira, técnica de enfermagem do HCT, e ela deixou a seguinte mensagem, né? Ela é uma das profissionais que conseguiu vencer a Covid-19, e ela diz que acreditamos ter o controle de muitas coisas na nossa vida, mas na verdade não sabemos o que acontecerá amanhã. Pensamos em riqueza, em trabalho, e às vezes não conseguimos compreender o que está do nosso lado. Nada mais gratificante do que poder abraçar quem amamos. Essa foi a mensagem da Eduarda, técnica de enfermagem lá do HCT, que divulgou mais um. Olha só, esse é o Adão Garcia Dália Filho. Ele é enfermeiro também lá do Hospital das Clínicas, mais um que venceu a Covid-19, e ele deixou a sua mensagem. É preciso sorrir com os olhos, já que estamos usando máscaras. Passar o sentimento de que vai ficar tudo bem faz toda a diferença quando estamos do outro lado. Estão aí 2 mensagens de profissionais do HCT que venceram a Covid-19. Nas últimas semanas falamos bastante disso, mostramos o caso, por exemplo, da fisioterapeuta Isabela Silveira, que trabalha em outra unidade de saúde do município, teve a confirmação para a Covid-19, venceu a doença, e ela falou dessa dificuldade, né, de passar pela doença que ela tanto ajudou aí, e agora voltando ao trabalho, à rotina, para contribuir com aqueles que ainda estão nessa batalha. Vamos agora aos números, falar sobre as ocorrências da Covid-19 em Teresópolis.
segundo dados do gabinete de crise da Prefeitura. Está aí a última informação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Subiu mais um pouquinho a lista de casos positivos, 1.083 casos positivos. Agora acontece essa divisão entre casos ativos e casos recuperados. 503 desses 1.083, 523 ainda estão ativos em Teresópolis. 519 pessoas entraram na lista daquelas que podem se dizer recuperadas da doença e outras 41 perderam a batalha contra o novo coronavírus. Mais um óbito é investigado no município, também segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Só voltando um pouquinho no começo desses números, falei ontem e vou repetir sempre, o número de casos ativos, 523. Isso não quer dizer, muita gente, então não são 1.000. Sim, 1.083 casos até agora. Isso mostra como é grande o risco de contaminação. E 523 ainda ativos, ou seja, que podem causar a contaminação de outras pessoas. E é importante lembrar sempre que trabalhamos ainda em relação à subnotificação, aí, que é de 95%, ou seja, se for falar em subnotificação, 5.000 casos em Teresópolis. Então, a gente deve manter o cuidado sempre, evitar aglomerações. Tem gente fazendo bagunça já em estabelecimento comercial, principalmente relacionado a bares da cidade. Ontem mesmo, saindo daqui às 10 da noite, vi isso na região central do município, já começando a aglomerar, muita gente sem máscara. Praça Olímpica, todo dia à noite tem um grupo de jovens, de 20, 30 jovens na Praça Olímpica, tomando cerveja, entre outros, e ninguém utilizando máscaras, ou seja, pessoas que têm grandes chances de passar ou de ser contaminadas. Atenção, Prefeitura, atenção, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar. Então, esses pequenos cuidados podem auxiliar o nosso município a sair desse deserto. Para quem não acompanhou as notícias nacionais, São Paulo flexibilizou o comércio e já anunciou de novo o fechamento, porque ocupou todos os leitos quase novamente. E se isso acontecer em Teresópolis, infelizmente, nova onda de portas fechadas no município. Por enquanto, 38 leitos ocupados, 26 clínicos e 12 leitos de UTI, que são os que mais preocupam, né? São 20 leitos de UTI, 12 ocupados, e a promessa, continua na promessa, que serão abertos mais 5 leitos de UTI no município. Continua na promessa, vão para 2 semanas essa promessa de mais 5 leitos na cidade, que seriam contratados pela Prefeitura lá junto ao HCT. Então vamos fazer a nossa parte e não complicar ainda mais o que já está muito difícil em nosso município. Nesta sexta-feira, dia 12, é dia dos namorados. E um dos segmentos do município que vem sofrendo bastante nos últimos meses é o de bares e restaurantes. Os restaurantes, aproveitando a data e dentro do decreto, no que prevê o decreto de abertura de funcionamento, têm uma expectativa de receber um bom público nesta sexta-feira, dia 12. Com a informação, a repórter Paola Oliveira. Olá, todos os anos no dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados. Esse ano a gente sabe que as coisas estão um pouco diferentes, o Dia das Mães foi diferente, a Páscoa foi diferente e o Dia dos Namorados também será diferente. Porém, a única diferença entre esses dias é que no Dia dos Namorados os restaurantes vão poder funcionar. O último decreto da Prefeitura possibilitou o retorno das atividades dos restaurantes, bares e lanchonetes, assim como o comércio, logo na semana aí do Dia dos Namorados, sendo uma data especial para a cidade e uma possibilidade aí de retomada da economia da cidade. Os restaurantes estão buscando aí se adaptar às medidas apresentadas no decreto. De acordo com o decreto, os restaurantes podem sim manter as suas atividades, porém só com 50% da ocupação e também atendendo algumas medidas de distanciamento, como 1,5 metro entre as mesas e cadeiras, né? A limpeza
dessas cadeiras, dessas mesas após a refeição dos clientes, uso de máscaras, álcool em gel, todo esse cuidado aí que está estabelecido no decreto lá na página da prefeitura. Os restaurantes estão trabalhando além disso na divulgação desse dia, né? Usando aí as redes sociais ao seu favor, trazendo aí cardápio especial. Existem restaurantes como, por exemplo, o Burrata Empório, ele tá aí, já anunciou o esgotamento das reservas, já o Recanto dos Pescadores aí está informando os clientes a retomada das atividades, que vão estar abertos para atendimento aí nesse dia tão especial do Dia dos Namorados. E existem também aqueles casais que preferem ainda manter o isolamento, curtir a noite no seu lar, com segurança, e pedir, é claro, uma comida especial aí pelo delivery. O Dom Felipe está trabalhando com essas entregas e, além disso, está oferecendo também o cardápio especial com direito a sobremesa, massa e vinho. Olha que legal, não é mesmo, Marcelo? Eu volto com você. O pessoal Dom Felipe, né, inovando sempre, agora apresentando esse cardápio delivery, né, com massa, sobremesa, graças a uma parceria também, vinho. Então entre em contato lá com eles e passe uma data especial com a sua ou seu amado. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, um dia muito bonito, né? Vamos ver como ficou a cidade nesse feriadão? Tá aí, tarde de quinta-feira, imagens feitas pelo nosso cinegrafista Ricardo Abreu, lá no ponto mais visitado, né? O Mirante do Soberbo, lá próximo à divisa com o Guapimirim, mostrando a nossa bela Serra dos Órgãos nesse dia de outono, né? Quase inverno, já o inverno chegando, batendo a porta. Deu uma esquentadinha em relação aos dias anteriores, mas ainda já chegando, né, aquele friozinho que muita gente gosta, né? O Mirante do Soberbo é sempre um convite à contemplação, né? A cadeia de montanhas da Serra dos Órgãos é admirada, é bonita demais, né? Gente do mundo inteiro vem aqui ver essas montanhas e, logicamente, quem mora em Teresópolis e gosta da cidade vai lá dar uma olhada, né? Bairro do Alto, bairro do Comari, né? Dia bonito, movimentação dos clubes ainda com restrição de funcionamento, né, por conta da Covid-19. As praças até com pouca movimentação, né, para a data. Curiosamente, a gente até comentou hoje aqui na redação, quando estava proibido, parece que tinha mais gente, né? Estava proibido, era mais gostoso, o pessoal ia mais gente para as praças, e agora que não tem sido cobrado, né, foi flexibilizada a permissão para atividades físicas, mas aí parece que diminuiu, né? Hoje, menos gente do que a gente esperava encontrar na rua, né? Os shoppings lá do bairro do Alto também fazendo um controle de acesso, um movimento menor, né? Porque o turismo ainda sofre ainda, né? Pessoas de outras cidades não estão vindo para cá, e o bairro do Alto é o que tem maior prejuízo nesse sentido, né? Que recebe maior número de turistas de fora. Então a cidade, de certa forma, hoje ficou com um movimento tranquilo, né? Muita gente saiu cedo para caminhar, voltou para casa, e na parte da tarde, movimentação baixa nesse feriadão, nesse diazinho de outono aqui, feriado de Corpus Christi. E falando nessa data da Igreja Católica, este ano, por conta da pandemia da Covid-19, a solenidade, né, foi modificada, né? Foi necessário fazer uma modificação. Então eu encerro esse boletim de hoje com as imagens cedidas pela Igreja de Santa Teresa do Corpus Christi, como foi feito Corpus Christi hoje. Fechando, né, antes dessas imagens aí do Corpus Christi, da ação da Igreja de Santa Teresa, lembro mais uma vez que nossas notícias, essas e outras, podem ser acessadas no site netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do Jornal Diário. E nosso trabalho também pode ser visto no Facebook, Instagram e no YouTube. Lá no canal da Diário TV no YouTube, não esqueça de assinar, de clicar no sininho e ficar por dentro. Até mais! Por esse bem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, nós vos pedimos, neste dia tão especial em que o Senhor sai às ruas, como saístes outro tempo pelas ruas, abençoando o povo depois de uma grande pandemia. Peçamos nesta hora
que o Senhor livre o mundo inteiro desta pandemia, deste mal invisível que assola os seus irmãos. Te peço, ó Senhor Jesus, interceda a Deus por todos nós. Peça ao Pai essa misericórdia de libertação, de cura para todo mundo. Que esse momento difícil que estamos passando seja um momento de reflexão, de mudança de valores, de mudança de programa de vida, e coloquem o programa de vida de cada um de nós no seu programa. Te peço pelos governantes do mundo inteiro, para que eles se convertam e entendam que só o Senhor é Deus. O poder vem de Ti, a graça vem de Ti. Peço, Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua entrega em cada Eucaristia, a graça dessa purificação em toda a nossa terra, em todos os países, de modo especial em nossa cidade de Teresópolis, nosso país, o Brasil, essa terra abençoada por Deus, essa terra de Santa Cruz. Abençoa, Senhor, santifique todos nós e faça com que o nosso coração esteja ligado ao seu. Pela Eucaristia, essa igreja que vive séculos e séculos e séculos, unidas pela Eucaristia, pelo teu sangue derramado. Te peço, Senhor, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, que o Senhor bane essas terras toda a pandemia da corrupção, da maldade. Te peço, Senhor, todas as graças para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, essas pessoas que doam a vida para que todos tenham vida. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva a Santa Eucaristia!